disse assim: eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Amém, meus amados. A paz do Senhor mais uma vez. Podeis assentar, meus queridos. Eu quero ler um texto com a igreja no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 10 em diante, que diz assim: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Então aos seus discípulos, fazei-os assentar em grupos, de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, se eu fosse embora agora, diante de tudo aquilo que já ouvi e participei aqui, eu ia para Cubatão glorificando o nome do Senhor. Mas, como é me dada essa oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos. Não serei o mais sucinto possível, mas aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Pastor Moura, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite de abertura do Cimiso é uma palavra pastoral para essa igreja, a Assembleia de Deus da Missão aqui em Suzano, a esse ministério ligado à nossa convenção. E eu, antes de ministrar essa palavra, eu quero trazer para vocês uma palavra, um testemunho de conforto e de consolo, para incentivá-los, para que vocês não parem com o que estão fazendo, para que vocês prossigam, para que vocês acelerem, porque Deus tem grandes coisas para essa igreja. E o testemunho que eu vou dar aqui, inicialmente era a nossa igreja em Cubatão. A nossa igreja vai fazer 90 anos, agora no ano 2025. Ela é de 1935. Está instalada a Assembleia de Deus em Cubatão, a primeira Assembleia de Deus na cidade de Cubatão. E a igreja desenvolveu-se, foi criando congregações, começou a fazer a obra missionária em campo nacional, em Minas Gerais, com muitas dificuldades. Quando começamos, pastor Moura, meu pai era o nosso pastor, eu era auxiliar dele, viajava, descobrindo cidades. Nós fomos em cidades, irmãos, preste atenção, onde a gente não podia falar que era crente, senão não alugava nenhuma casa para morar. Nós temos uma cidade onde nós temos hoje um trabalho consolidado com templo construído, casa pastoral. O pastor atual lá aceitou Jesus nessa igreja. Mas quando nós chegamos lá, meus irmãos, há 30 anos atrás, o povo era os católicos eram tão ferrenhos, tão idólatras, que eles andavam, um padre muito antigo que morreu na cidade, eles cortavam a batina dele em pedacinhos pequenos e as pessoas tinham dentro do bolso, não ia trabalhar, não saía de casa sem aquele pedacinho da batina do padre. Você imagina abrir uma igreja num lugar desse. Nós fizemos cultos, eu fiz culto ao ar livre, e o padre ligava para a delegacia e mandava o delegado ir lá com a polícia. Eu vivi isso. Tem uma cidade chamada Conceição da Barra de Minas. Nós chegamos naquela cidade
e começamos, não podia falar que era crente, porque não tinha um crente naquela cidade. E eu falei, Senhor, qual a estratégia que o Senhor vai nos dar? Nós entramos num bar da cidade mineira, bem pequena, fim de linha. Eu sentei eu e o meu companheiro, que me acompanhava da Secretaria de Missões, e começamos a bater papo ali, mas não falava de Jesus, eu e ele. Começamos a falar de outras coisas. Como nós somos de Cubatão, na Baixada Santista, do lado de Santos, começamos a falar do Santos Futebol Clube, que tinha ganho ou perdido, não sei, no outro dia. Aí o dono do bar se interessou pela conversa e falou assim, mas vocês conhecem o Santos? Nós somos de Cubatão. Aí o rapaz falou assim, eu também sou de Cubatão. E o que vocês estão fazendo aqui? Vieram abrir empresa? Não. Onde você morava em Cubatão? Eu morava na Vila Elizabeth. Eu falei, eu conheço a Vila Elizabeth. Eu ainda tenho parentes. E começamos a conversar. E viramos um amigo comendo pão de queijo e tomando tubaína. O que vocês querem fazer aqui? A gente quer abrir uma igreja. Então, assim, ninguém aluga para a igreja aqui. Mas eu tenho uma prima que tem uma meia água nos fundos da casa dela. Se vocês quiserem, eu falo com ela para o pastor morar lá. E depois a gente decide a coisa da igreja. Irmão, glória a Deus. A igreja está lá há 30 anos. Templo construído. Casa pastoral. O pastor que pastoreia essa igreja também aceitou Jesus lá mesmo. E hoje é o nosso pastor lá. E assim nós fomos pregando o evangelho em Borda da Mata, em vários lugares. Mas naquela época, meus irmãos, daqui a pouco já vou entrar na palavra aqui, tinha gente que falava assim, pastor está doido, investir lá em Minas, lá não dá dinheiro. Irmão, obra missionária não é para dar dinheiro. Obra missionária é para pregar o evangelho. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas, meus irmãos, e nós começamos a ver que Deus tinha algo mais. Depois de fazermos a obra missionária aqui no Brasil, daqui a pouco nós começamos... Irmão, pastor Moura, a palavra que eu vou dar aqui é profética, meu irmão. Quando a igreja é missionária, o próprio Deus traça o caminho. Vai acontecer coisas nessa igreja aqui que você vai dizer, por que está acontecendo isso que eu não esperava isso? Veio um coral da cidade de Luanda, em Angola, capital de Angola, cantar aqui no Brasil. Eu não vou falar por questão de ética, numa igreja grande aqui. Uma igreja grande aqui na capital, chegou, cantou, acabou, vai embora. Só que eles vieram preparados para ficar um mês. Aí eles foram cantar no Rio de Janeiro, naquela época era o pastor Gesiel Gomes, que pastoreava a Ilha do Governador. E meu pai se interessou, eu queria que vocês viessem aqui também. Aí falou assim, pastor, tem algum cantinho para a gente? Arrumamos um alojamento para 30 angolanas. Ficaram um mês em Cubatão, tomando café, almoçando e jantando. Sabe como é que a gente fazia? Não tinha dinheiro do caixa da igreja. A gente ia todo dia na casa dos irmãos, levava arroz, feijão, macarrão, sabonete para tomar banho e comprar mistura. 30 dias eles ficaram lá cantando, louvando a Deus. E dali eles iam para outras igrejas, até igrejas ricas, mas eles estavam hospedados em Cubatão. Deus começou a mostrar que tinha um caminho mais excelente para a nossa igreja. Dali, meus irmãos, tivemos uma parceria no leste europeu. Deus nunca deixou faltar o pão. Deus nunca deixou faltar o aluguel de uma congregação. Meu pai foi pastor ali 40 anos, eu estive ao lado dele. Hoje, pela graça de Deus, eu sou o pastor. Aleluia. Nunca faltou o pão. Nunca faltou água. Nunca faltou onde morar. Nem para o pastor da igreja, nem para os pastores auxiliares e nem para o campo missionário. Você pode glorificar ao Senhor? Irmãos, no ano de 2018, Deus colocou algo no meu coração, de Cubatão até os confins da terra. De Cubatão até os confins da terra. E, irmãos, um momento muito difícil. Vocês viram que logo depois, de 2020, veio a pandemia. O pastor está doido, de Cubatão até os confins da terra. Como é que vai ser esse negócio? Meu irmão, daqui a pouco eu recebo um telefonema. Um pastor do Rio Grande do Sul, que foi ligado à nossa convenção. E ele tinha fundado um trabalho no Paraguai. E agora, ele deixou de ser o pastor no Brasil. E o seu sucessor não tinha fé. Tem pastor que não tem fé. Infelizmente, tem pastor que não tem fé. Abandonou 22 igrejas no Paraguai sem sustento.
Falou, pastor, estão morrendo, pastor. Deus tocou no meu coração para falar contigo. Irmão, reuni a igreja. Falei, irmão, vocês lembram que nós lançamos aqui em janeiro, de Cubatão até os confins da terra? Deus está mandando a gente assumir um campo no Paraguai com 22 igrejas. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aperte a mão desse irmão lá e fala assim, Deus vai fazer isso aqui em Suzano, viu? Porque já começou. E Deus vai ampliar. Todo ano eu vou para o Paraguai. Eu sou pastor internacional daquela igreja. Todos os meses os pastores recebem sustento. Daqui a pouco eu recebo em Cubatão. Um pastor, eu vou falar assim para você entender, perdido. Ele veio para o Brasil visitar uma igreja e o pastor que o convidou mudou a rota. E ele ficou sem ter para onde ia. E ele liga para a mãe dele é brasileira, mora em Portugal há muitos anos, liga para a mãe e fala assim, mãe, eu estou aqui, só posso voltar, a minha passagem está comprada para daqui a um mês, não tenho igreja para pregar, não tenho onde ficar. Ela falou assim, você tem um tio que mora em Cubatão, vai para lá. Irmão, esse tio dele, preste atenção no que eu vou dizer, esse tio dele tinha sido meu funcionário do Bradesco há 30 anos. Só que eu não sabia que esse tio dele tinha acabado de aceitar Jesus como Salvador. Numa outra igreja que eu não sabia também. Quando ele chega aqui e conta para o tio fala assim, olha, eu sou pastor lá em Portugal, aconteceu isso, eu estou aqui, a mãe mandou vir ficar na tua casa, que eu só posso ir embora daqui a um mês. Ele falou assim, olha, eu tive um chefe meu lá no Bradesco, que hoje ele é pastor, nunca mais encontrei com ele não, mas eu vou procurar, é aqui em Cubatão. Chega lá com o sobrinho, irmão. O sobrinho fica um mês em Cubatão pregando, volta para Portugal, falou, pastor, estamos começando um ponto de pregação da igreja de Cubatão, na cidade de Seixal, em Portugal. Viajo para Portugal com a minha esposa. Instalo a igreja na casa dele, um apartamento, irmão. Sabe esses prédios tipo CDHU aqui? 3º andar sem elevador, lá em Portugal. Liguei para alguns 2 ou 3 irmãos nossos que estavam trabalhando em Portugal, e eles viajaram. E naquela noite, naquele apartamento, no 3º andar, sem elevador, celebramos a ceia do Senhor e fundamos o trabalho. Hoje nós temos um trabalho do Largo de Almada, na Torre da Marinha, um salão grande, com rádio, com podcast, trabalhando, ganhando alma para Jesus. A maioria dos pregadores que vão para Portugal, daqui do Brasil, passam por lá. Semana passada, o pastor João Caetano estava pregando lá para a honra e para a glória do nome do Senhor. De lá, nós já fomos para a Espanha, estamos em Tarragona. E assumimos, amados irmãos, uma parceria em Moçambique. Em Moçambique, nós colaboramos pela graça do Senhor. Da graça do Senhor. Fizemos um trabalho missionário diferente em Moçambique. Nós colaboramos com a igreja de lá. Nós não abrimos uma igreja em Moçambique. Um mês nós ajudamos uma a colocar o telhado, no outro a gente ajuda a comprar uma bateria ou comprar um teclado. Outro mês nós ajudamos um orfanato com mais de 200 crianças a comprar comida e assim estamos indo. Igreja missionária não pode pensar no seu ventre, tem que pensar no reino. Tem que pensar na obra. E sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Cuide da obra missionária, que eu vou cuidar de vocês. Cuide da obra missionária. Irmãos, e aí preste atenção. Em Moçambique, na Nigéria nós estamos colaborando com uma igreja de lá, com a construção desde o alicerce, já está em ponto de cobertura já. Escute o que eu vou lhe dizer. E em 2020 veio a pandemia, fecharam todas as igrejas no Brasil. Eu reuni todos os pastores. Eu fiz uma reunião por Zoom, uma reunião virtual, pastores, missionários, e disse o seguinte assim, a obra missionária não vai parar. O que é que nós vamos fazer? O que Deus mandar, nós vamos dividir em partes iguais, com quem está no Brasil e com quem está no exterior. Se for um pão, vai ser um pedacinho de pão para cada um. Irmão, passou a pandemia, não faltou o sustento de ninguém. Não faltou o aluguel de nenhuma igreja. Não faltou o sustento de nenhum missionário, porque Deus é fiel. Aperte a mão desse irmão e diga, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Irmãos, hoje a nossa igreja é rota de missionários.
Nós tivemos a convenção em julho, pastor Moura. 10 dias depois da convenção, me liga o nosso representante na Nigéria, nosso coordenador, e sentar na nossa agenda senada, fizemos uma conferência missionária de 4 dias. Uma conferência missionária de 4 dias. Para vocês terem uma ideia, deu uma sumida aqui no retorno, parece, né? Mas escute só, melhorou. De uma hora para outra, nós tínhamos gente de Londres, nós tínhamos gente de Paris, nós tínhamos gente da Suécia, que vieram para ouvir os pregadores africanos que estavam pregando ali, porque a igreja passou a ser uma igreja missionária. Eu quero profetizar sobre essa casa. Essa casa é casa de missionários. Aperte a mão do seu irmão e diga assim, é casa de missionário. Abra o seu coração. Pastor Moura, tem hora quando a gente está fazendo obra, sempre alguém fala assim, por que o pastor mandou para lá? Podia usar aqui. Isso é conversa de negativista, meu irmão. Isso é conversa de quem não tem fé. Isso é conversa de quem puxa a corda para trás, mas Deus está contando com os que puxam a corda para frente. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Vamos para o texto. Irmãos, Jesus pregou. Acontecia uma coisa normalmente, aconteceu que quando Jesus pregava, o discurso era duro, as pessoas iam indo embora. Mas nesse dia, Jesus pregou e a multidão acompanhou Jesus. E não era pouca gente, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Lembrando que naquele tempo, irmão, se fosse só o homem e a mulher, já ia 10.000 pessoas. Mas se a gente pensar que tivesse apenas um filho, já era 15.000. Mas naquele tempo ninguém tinha um filho, era muito mais. Então, era de 15 para 20.000 pessoas para frente ali e tal. E aí, meus irmãos, o texto que eu li foi o de Lucas. Mas o de João se completa. Eu não vou ler só para a gente entender. Diz a Bíblia, se você comparar os dois textos de João e de Lucas, que os 12 chegaram para Jesus. Diga comigo, os 12. Diga de novo, os 12. Irmão, 12 era o colégio apostólico. Era o ministério todo. Era a igreja toda. Os 12 chegaram e falaram assim, Jesus, despede esse povo para que eles vão às aldeias e aos vilarejos comprar comida e ter com que se vestir. Diga comigo, irmão, aldeia e vilarejo não tem pão. O lugar de pão é em Jerusalém. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando? Lugar de pão é em Jerusalém. Não adianta mandar o povo ir para a aldeia. A aldeia vai ter pão sovado, coisa. Pão novo, pão quente é em Jerusalém. É na sede da igreja. É na sede do ministério. Quem está entendendo o que Deus está falando pode glorificar o seu nome. Aí eles falam assim, nem se tivesse dinheiro. Primeiro que não tem dinheiro. Irmão, igreja missionária não vai ter dinheiro nunca. Ouviu o que eu vou falar? O dinheiro que entra é para fazer a obra. É para fazer a obra. É para fazer a obra. E amanhã, pastor, amanhã Deus manda outro. E depois da manhã Deus manda outro. Diga comigo, obra missionária. É como o povo de Israel. No deserto. Quem pode glorificar o Senhor? Pastor, vamos juntar esse pouquinho de maná aqui, porque a gente não tem essas que Deus vai mandar ou não. Amanhã, Deus mandou hoje, vai mandar amanhã. E vai mandar depois de amanhã também. Faz a obra! Diz a Bíblia, amados, que eles disseram, não, Senhor, ainda não tem dinheiro, mas ainda que tivesse, não tem onde comprar a essa hora. Aí vem pela segunda vez, dá-lhe voz de comer. Aperta a mão desse irmão e diz assim, dá-lhe voz de comer. Pastor Moura, dá-lhe voz de comer. Ministério, vamos nós dar o que comer. Nossa igreja é pobre, dá-lhe voz o que comer. Nosso povo é pobre, dá-lhe voz o que comer. A igreja não tem caixa, dá-lhe voz o que comer. Olhe para cá. Vou contar para vocês uma coisa que é difícil de entender. Quem não está. Ainda bem que eu trouxe uma testemunha aqui, presbítero Bruno.
Tem gente que pensa que, como o maior parque industrial da América do Sul, o maior parque petroquímico está em Cubatão, que a igreja de Cubatão é feita de rico. A maior empresa, a empresa mais rica que tem em Cubatão, é a Petrobras, é a refinaria Presidente Bernardes. Nossa igreja tem 50 congregações, a sede e mais 49 congregações dentro do perímetro urbano da cidade. Vocês sabem quantas pessoas da nossa igreja trabalham na Petrobras? Só o pastor Moura, vou dar para ele dar um chute aqui. Umas 200. Ele disse umas 200. Eu não tenho tempo. Ele disse 200. Senhor, que o Senhor te ouça. Que o Senhor te tenha como profeta para a nossa igreja essa noite. Sabe quanto nós temos? 2 pessoas na ativa e 2 aposentados. Um aposentado de 70 anos, outro aposentado de 96 anos da Petrobras e 2 que são mais novos, que são da ativa. Em 50 congregações, na sede de 50 congregações, temos 4 lá. O resto, sabe o que é? É gente que varre rua, é gente que vende chup-chup, é gente que vende sorvete, é gente que faz pastel, é cabeleireira, é costureira, é auxiliar de pedreiro, mas é com esse povo que Deus está fazendo milagre. Quem pode glorificar ao Senhor aqui? Quem pode glorificar ao Senhor aqui? Deus está abençoando o povo pobre e o povo pobre está fazendo a obra missionária. Glórias ao Senhor! Irmãos, quando eu chego em Portugal, na Espanha, na Nigéria, no Paraguai, no Uruguai, onde eu chego, vocês sabem o que eu digo? Às vezes as pessoas falam, não, pastor, está chegando um pastor aqui do Brasil, né, que manda recursos. Assim, meus irmãos, eu conto essa história para eles. Falo assim, muitos dos valores que vêm para cá são levantados nas cantinas das igrejas, as irmãs fazendo cantina, pastel, coxinha, tapioca, e tudo, pão missionário. E é disso que Deus está fazendo o milagre. Aperte a mão desse mundo assim, não vai ser diferente aqui. Eu tenho negócio para falar aqui, meus irmãos. É forte que eu vou falar. Mas é bênção de Deus. Tem gente que diz, pastor, Deus tem que mandar a gente rica, irmão. A obra de Deus nunca foi feita por rico. O rico convertido e bem de vida é uma bênção na obra da igreja, mas é a minoria da minoria da minoria. Porque Jesus nunca disse, os ricos sempre tereis convosco. Mas ele disse o quê? Diga forte, os pobres sempre tereis convosco. Aí quando eu olho, irmão, que vejo o pobre na direita, pobre na esquerda, eu falo assim, é com esses mesmo, Jesus. É daqui que vai sair a riqueza, é daqui que vai sair a vitória, é daqui que vai sair a bênção, é daqui que o missionário será sustentado, é daqui que haverá construções e o nome do Senhor será glorificado. Aí, meus irmãos, os 12 se reúnem e dizem assim, olha, não tem dinheiro. E ainda se tivesse, não tinha hora para comprar. Gente negativista. Não dá, pastor. Não vai. Vamos esperar. Pastor, nossa sede é alugada. Primeiro vamos comprar. Se fizer obra missionária, vai comprar. E se não fizer, vai ter dificuldade para pagar o aluguel dessa aqui. Faz a obra, faz a obra, faz a obra. Vocês vão ver o milagre de Deus acontecer. A obra de Deus não é feita com planejamento estratégico. A obra de Deus é feita pela fé. Meus irmãos, eu acho interessante que os 12 falaram para Jesus, não dá. Mas, irmão, a mensagem é pregada. Nem todos entendem, mas tem alguém que entende. Aí se levanta, meus irmãos, um tal de André. Aleluia. Irmão, eu não vejo um milagre feito por André. Eu não vi ninguém levantar da cadeira de roda, ainda que andou, mas não está escrito na Bíblia. Eu não vejo André com grandes pregações. Eu vejo André chamando Pedro para conhecer Jesus. E vejo André saindo para arrumar pão. Eu não sei se André se entrava no púlpito. André não era do grupo, vamos falar assim, o grupo núcleo duro, como a gente fala, né? De Pedro, Tiago e João. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que foi arrumar pão. Em outras palavras, não foi o secretário da igreja, não foi o tesoureiro, que o Judas, né? Era para ser Judas, né? Era o tesoureiro. Nem aí, indiferente. Pedro falava bem para caramba, mas nessa hora, estou fora.
João era o apóstolo do amor, mas nessa hora não disse nada, ficou todo mundo quietinho. Aí o André falou assim, se Jesus falou, alguma coisa vai acontecer. E ele sai no meio da multidão. Aleluia. Isso fala forte no meu coração. E no meio da multidão ele encontra um garoto com a sua mochilinha de merenda, 5 pães, 2 peixinhos. Menino, aleluia. O que é isso? É o lanchinho que mamãe preparou. A gente não sabia que hora ia acabar o culto. O mestre está pedindo, mas foi mamãe que me preparou. O mestre está pedindo. Agora, um detalhe importante eu quero que a gente analise aqui, irmão. Obra missionária não é lugar de se gloriar. Obra missionária não é para quem quer ser grande demais. Obra missionária não é para quem quer se exibir. Obra missionária não é para quem que fala assim, eu faço tudo sozinho. Irmão, se você faz pastel, cantina, se você faz bazar para a obra missionária, faça para Deus. Porque Deus paga e paga bem. Deus vai te abençoar nessa terra e no porvir vai te dar a vida eterna. E o teu galardão está reservado na mão do Senhor para dar a cada um segundo a sua obra. Quem pode adorar o nome do Senhor? André podia pegar os pães. Aleluia. Falar, Jesus, ó, os outros discípulos aí, nem aí, mas eu... Não. Ele pega o menino. Pela mão. Eu não tenho, Senhor. Os 12 não têm, Senhor. Mas achei o menino. E ele veio te entregar. Sabe, Bruno? Ele não falou assim, eu consegui, não. Ele pegou o menino e levou até Jesus. Aperte a mão desse irmão. Você tinha coragem, irmão, de entregar seus 5 pães e 2 peixinhos? A obra missionária é feita com os pés dos que vão. A obra missionária é feita com o joelho dos que oram. A obra missionária é feita, aleluia, com a contribuição dos corações generosos e voluntários. Irmãos, a igreja fechada, vários meses a igreja fechada, aleluia. Eu recebia telefonema de senhoras, velhinhas, aposentadas, às vezes dos netos, pastor, vovó está aqui com o dízimo separado e a contribuição, não sei o que é, acho que é de missão, pastor. Mandou não mexer nesse dinheiro para alguém vir buscar aqui, porque ela não pode sair de casa. E assim a obra foi feita. A gente não podia tirar uma oferta na igreja, porque a igreja estava fechada, culto online, mas a obra missionária não parou. Irmão, não tem como essa pessoa não receber galardão no céu. Aleluia! 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 Me ajude a pregar para esse irmão, diz assim, abra a mão dos seus 5 pães. Meus irmãos, Jesus fala assim, organiza o povo. Manda eles sentarem de 50 em 50. Diga comigo, organização. Diga comigo, fé e organização. Porque tem gente que pensa que é fé de qualquer jeito. Não, tem que ter fé. Sem fé não adianta. É impossível agradar a Deus. Agora, segundo, tem que ter organização. Porque Jesus queria saber para quantas pessoas deu comida. Não vai falar, foi um monte de gente. Só soube que era 5.000 homens, foram mulheres e crianças, porque mandou sentar de 50 em 50 e organizar. Porque Deus é organizado. Diga comigo, Deus é organizado. Diga mais forte, Deus é organizado. Agora escute. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e manda o seu colégio apostólico incrédulo, tirando o André, ficar de pé. Irmão, quando Deus quer, faz. Ele usa até os incrédulos. Eu fico imaginando aquele presbítero, aquele pastor auxiliar que não acredita, mas nessa hora Deus faz o milagre acontecer na mão dele, para provar que ele é Deus. Murmura do pastor, está errado, não concordo com nada disso, mas você vai ter que ver o milagre acontecer.
E Jesus pega os pães, amados, e ele vai partindo e dá um pedaço para cada um. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz de comer. Jesus podia fazer os pães partirem, todo mundo receber. Mas eu quero provar que o milagre vai acontecer na mão de cada um de vocês. Quem está entendendo o que Deus está falando? Pastor Moura, é na mão dessa igreja que Deus vai fazer o milagre. É a sua mão que Deus vai usar. Aí eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, e aí todos os outros, com um pedaço de pão, dá comida para o povo. Aleluia. Aí eles partiam um pedaço, irmão. Entregava para esse aqui, o pão crescia. Partia um pedaço, dava para esse aqui, o pão crescia. Dava, todos eles, irmão, e o pão só ia crescendo. E quando alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o mesmo pão que Jesus deu, estava na mão deles ainda. Você não ouviu? O mesmo pão estava na mão deles ainda. Recebe essa palavra, diga comigo, o milagre de Deus vai acontecer na minha mão. Quantos glorificam a Ele aqui? Quantos adoram o nome desse Jesus? Aleluia! 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 Meus irmãos, quando termina tudo, Jesus fala assim, agora conta quantos cestos sobraram. Não foi 12 pães, sobraram 12 cestos cheios de pão. Eu fico imaginando o menininho chegando assim, Jesus, aleluia, eu estou satisfeito. Posso levar uns pedacinhos de pão para a mãe? Pega, meu filho. Pega um cesto inteiro, multiplicou. Cheirei cabalabalai. A farinha da panela não vai acabar. E o azeite da botija não vai terminar. O nome do Senhor será glorificado na vida dessa igreja. O nome do Senhor será glorificado na vida do vosso pastor. O nome do Senhor será glorificado na vida desses obreiros aqui. Não hesitem, não murmurem, não deixe o inimigo abater a vossa fé, porque Deus é Deus e Ele vai fazer o milagre em nome do Senhor Jesus. Quantos glorificam o nome do Senhor? Que a bênção de Deus esteja sobre as vossas vidas. Que a bênção de Deus esteja sobre esse ministério. Continuem, sejam generosos, sejam um coração aberto, sabendo que é para o Senhor. O Senhor paga e Ele paga muito bem. Amém. Então Deus me disse assim, eu não conheço a palavra impossível. Quando eu prometo